Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Como habitualmente, gente sempre muito interessante que faz o favor de estar connosco e convosco. Para além do mais, muito obrigado por estar connosco mais uma noite também. Esta semana tenho comigo, eu penso que quase dispensava apresentações, mas tenho comigo um homem extremamente conhecido na nossa região. Ele já foi, por exemplo, presidente da maior junta de freguesia do nosso concelho. Ele já foi candidato à Câmara Municipal. Ele já foi, inclusive, deputado também. Ele foi o responsável pela organização, por todo aquele envolvimento da organização do último congresso de uma das novas forças políticas que surgiu, está aí, está cheio de força. Mas para falar disto tudo, temos a pessoa certa que eu, antes de tudo mais, quero deixar o meu muito obrigado por estar comigo. Paulo Bento, para já, obrigadíssimo por fazeres o favor de estar aqui comigo e connosco e falar um pouco do Paulo Bento e também daquilo que tem feito. E ainda me esqueci de algumas coisas, não foi, Paulo? Provável. Primeiro que tudo, boa noite. Obrigado pelo convite. Não é nenhum favor que faço estar aqui, é um prazer. É um dos prazeres que a gente tem na vida, eu pelo menos tenho, é poder conversar e, sobretudo, conversar sobre factos ou sobre ideias e, portanto, deduzo que seja esse o objetivo da conversa. Não combinámos nada, não está nada pré-definido e, portanto, ela há de surgir e há de correr e eu procurarei fazer aquilo que faço sempre, dizer aquilo que penso, aquilo que é a minha maneira de ser, assim o obriga a dizer sempre aquilo que penso, consoante aquilo que estivermos a conversar. E, portanto, relativamente àquilo que tu falaste, de algumas funções que já desempenhei, é verdade, já as desempenhei a todas. Todas elas com prazeres diferentes. Se me perguntares dessas três que referiste de ser deputado, fui deputado durante uns meses quando era bem novo, tinha 23 anos, de ser presidente da junta de freguesia, de ser vereador na sequência de ter sido candidato não vencedor, ou de membro da Assembleia Municipal, ou membro da Assembleia de Freguesia, que também já fiz parte, de todas elas, obviamente, não tenho dúvida nenhuma que aquela que mais me deu prazer desempenhar foi de presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e Santiago na altura. Todas elas me orgulham, todas elas procurei desempenhar com a mesma seriedade, a mesma honestidade e o mesmo empenhamento, mas há coisas na vida que nos dão mais prazer do que outras. Nós, quando vamos almoçar, há pratos que nos dão mais prazeres do que outros. Na política, no serviço à comunidade, há coisas que nós gostamos mais de fazer. A Junta de Freguesia provavelmente é aquele local onde nós sentimos uma maior felicidade interior quando chegamos ao fim do dia, quando chegamos ao fim da semana, quando chegamos ao fim do mês, quando chegamos ao fim do ano, quando chegamos ao fim do mandato e percebemos que tivemos a possibilidade de alterar a vida de alguém, normalmente, para melhor. Nas outras funções, sendo que se procura sempre fazer a mesma coisa, de servir aqueles que nos elegeram, o trabalho não é tão palpável, é menos objetivo. Aliás, na Junta ainda foram dois mandatos. Dois mandatos. Já agora, eu sei que não é propriamente da tua área ideológica, mas deixa-me mandar um abraço para um amigo teu também, que neste momento foi o teu sucessor na Junta de Freguesia, Santa Maria, São Pedro e Matacães agora. Porque agora era São Pedro, não é? Não nome esquisito. Eu nunca sei qual é que é o primeiro. Amigo Francisco Martins, um abraço muito grande, eu sei que são amigos, claro, que se não bem. Há muitos anos. E foi o teu sucessor, que também, quer dizer, ambos, daquilo que eu me lembro, fizeram trabalhos, o Paulo Bento fez um trabalho muito, muito interessante e o Francisco Martins também. Sim, e também gosta muito de ser presidente de junta, não é? Também, eu penso que se ele não gostasse não se teria candidatado novamente, não é? Portanto, as funções políticas ninguém nos obriga a desempenhá-las e, portanto, as pessoas quando aceitam ser candidatos é porque se sentem com capacidade para desempenhar aquela função, no caso de serem eleitas, e mantêm-se nelas enquanto houver boas vontades delas próprias e do eleitorado, não é? Das pessoas. Das pessoas, e portanto, não conheço,
Nós brincávamos um bocado, quando eu era presidente de junta, brincávamos um bocado com alguns presidentes de junta, que já eram presidentes de junta há muitos mandatos no nosso Conselho. Porque na altura podia-se. Na altura podia-se, tínhamos colegas presidentes de junta que já eram presidentes de junta há 20 anos, há 26, há 25, há 24, e achávamos piada, às vezes naquelas reuniões que tínhamos, às vezes seguidas de um almoço ou de um jantar, em que confraternizávamos e falávamos de assuntos não menos sérios, mas mais informais. Eu ouvia-se muitos dizer que estavam fartos, já não tinham paciência para aquilo, mas depois, quando chegavam as novas eleições, lá estavam eles como candidatos, e na esmagadora maioria deles, novamente eleitos, e portanto aquilo é um bicho que se entranha um bocado. As pessoas têm mania de dizer que as pessoas se agarram ao poder, mas não, aquilo torna-se um bocado viciante para quem está no desempenho daquelas funções. Obviamente que eu compreendo e bem aquilo que alguns sentiam quando diziam que estavam um bocado saturados, porque depois, a determinada altura, as verbas para as juntas de freguesia são diminutas, quando realizas determinado número de trabalhos, um conjunto de trabalhos, e no ano a seguir queres fazer alguma coisa de novo e não tens verba, a saturação é de saber que podias fazer mais e não tens meios, nomeadamente financeiros, para o fazer, porque as pessoas estiverem... olha, na instituição onde eu trabalho, atualmente... Que nós não falamos. Há 6 anos que é ou 7, Santa Casa da Misericórdia. Estás à frente de uma... Estou como coordenador de projetos especiais. Ou seja... Primeiro, o que é que são projetos especiais? As pessoas gostam de saber disto. São projetos que são especiais porque não são projetos do dia-a-dia. Ou seja, nós temos projetos que desenvolvemos ao longo dos anos. A Santa Casa tem dezenas de direções, tem 6 ou 7 departamentos, que têm projetos que são constantes, de um ano para o outro, se renovam. O projeto especial é um projeto específico para determinado momento, nomeadamente ligado, no meu caso, ligado ao empreendedorismo, à inovação. São projetos específicos que vão sendo desenvolvidos. Mas estava-te a dizer, naquela casa, quem trabalha naquela casa tem a felicidade de poder fazer aquilo que sentimos quando estamos, por exemplo, numa freguesia. É poder resolver no imediato problemas às pessoas, tendo uma coisa que as freguesias não têm, é sabendo que há dotação financeira para se desenvolver aquele trabalho, o que dá, obviamente, uma margem de conforto tremendamente grande. Tem outro aspecto menos positivo, entre aspas, naquilo que quem gosta de gerir dinheiros públicos, que é a dose de dificuldade num órgão como uma freguesia, em que tens que arranjar imaginação para arranjar dinheiro ou para gerir o pouco que tens, por forma a fazer mais, dá outro prazer. O facto, por exemplo, na Santa Casa, não dá outro prazer, mas dá outro conforto, de podermos às vezes ir um bocadinho até mais além do que esperávamos e permitir que se ajude ou se contribua para que alguma coisa de melhor na vida das pessoas a que os projetos são dirigidos. Ou seja, vale a pena, quando nós metemos ali o Euromilhões ou por aí fora, agora não lembro dos nomes todos, estamos a contribuir, para além de contribuirmos ali para ficar mais pobres, mas estamos a contribuir exatamente para algumas causas também muito interessantes. Cheguei a dizer ao anterior provedor, ao presidente do partido do qual agora faço parte, e já disse a este também, com quem tenho uma boa relação, que as pessoas, nomeadamente em Lisboa, sabe-se mais ou menos, mas fora do Conselho, nem digo do Distrito de Lisboa, fora do Conselho de Lisboa, quando nós falamos com as pessoas sobre a Santa Casa da Misericórdia, as pessoas associam ao Euromilhões, à raspadinha, a lucros fabulosos. Não é bem verdade. Ou seja, eu vou dar um exemplo concreto. A Santa Casa, no ano de 2017, 2018, as contas ainda não estão fechadas, no ano de 2017 foi o recorde de receita ao nível do jogo. Eu penso que 2018 terá sido melhor, mas as contas ainda não estão fechadas. A Santa Casa faturou mais de 3 mil milhões. Desses 3 mil milhões, mais de metade, portanto, 1.500 milhões, foram para prémios. Porque se na raspadinha nós temos uma noção
exata do que é que vai ser pago em prémios, porque são emitidos aqueles boletins que têm 33% de prémio. Mas no Euromilhões, no placar, há dias que se calhar a margem de lucro é mais pequena. É mais pequena. Portanto, no cômputo final, no fecho das contas, metade desses 3 mil milhões foram para pagamento de prémios. Depois há uma parte que é distribuída 10%, neste caso 300 milhões, faturou 3 mil milhões, não chega bem a 10%, porque há jogos que têm menos, digamos que 7, 8% desse valor, portanto, se calhar 250 milhões de euros, são distribuídos pelos milhares de revendedores dos jogos Santa Casa. Indiretamente criamos, para aquilo que nós sabemos, 15 mil postos de trabalho. E não é muito, porque eu sei que eles ganham muito pouco, a mais-valia para cada um deles é pequena. Não, a mais-valia é boa. Toda a gente quer ter jogos Santa Casa. Porque aquilo leva pessoas. Ou eles colocaram. Não, o jogo próprio. Ou eles ao jogo, bebes um café. Não, o próprio jogo é uma boa fonte de financiamento. Não te vou dizer quem é, mas há pouco tempo, há uns tempos, falava com uma pessoa amiga, que também foi autarca, que tem um estabelecimento, um café, que tem o Euromilhões, fatura 40 mil euros por mês de venda de jogo. Uma coisa, é um valor razoável, acima da média, mas é um valor razoável. Ou seja, significa que ao fim do mês tem perto de 4 mil euros de comissão. Mas dá 10% de comissão. Não chega bem a 10%, mas é lá muito perto. Há jogos que dá 10%, há outros que dão ligeiramente menos, mas depois, quando pagas o prémio ali à pessoa, também recebes mais uma porcentagem, porque estás a adiantar dinheiro do teu. E, portanto, é uma boa fonte de receita. Mas isto para explicar que, depois desse, digamos, 1.500 milhões que sobram, a Santa Casa em si, fica com menos de, à volta de 20%. Sim. Então, porquê? Para onde é que vai o resto do dinheiro? Impostos? Não. Desse milhão e... Estamos a falar de qual? Santa Casa de Jogos ou Santa Casa? Santa Casa Santa Casa de Misericórdia. É um conjunto. É um conjunto. O Departamento de Jogos é um dos departamentos da Santa Casa. Sim. Só que esse departamento tem responsabilidades legais. E, portanto, desses 1.500 milhões que sobraram, a Santa Casa, por norma, fica com 20,7% de saldo. Fica com 300 milhões. Os outros 1.200 milhões são todos eles distribuídos, por decreto, a vários departamentos do Estado. A vários ministérios. Eu só me apercebi disso mais tarde, quando era presidente de junta, ou vereador, e ia à inauguração de jardins de infância, ou de lares, ou de creches, e dizia, com base no programa PARES. O programa PARES é um programa do Ministério da Segurança Social, sim, totalmente financiado, com 200 milhões de euros por ano, normalmente, dos Jogos Santa Casa. Ou seja, a maior parte das escolas que foram feitas ultimamente, nomeadamente ao nível da infância, e ao nível de lares, portanto, aquelas pessoas que nós temos a obrigação de apoiar mais diretamente, crianças e idosos, são feitos com o dinheiro que advém dos jogos. E, portanto, quando estamos a jogar estamos a contribuir para isso. Aliás, a contribuir. Foi para um lar, quando foste para a Santa Casa, foste para a direção... Foi lar. Não é bem um lar, não é bem um lar. Era um centro para os lados de Sintra, Estoril. Sim, Albarraque. Não é? Foi dos sítios que mais me deu prazer trabalhar. Foi mesmo o teu primeira colocação lá. Aquilo é um espaço de uma nobreza extrema, uma antiga quinta. Sim. Uma antiga quinta que pertencia, não me lembro a que família era, aquelas famílias tradicionais antes do 25 de Abril, que entretanto veio o 25 de Abril, foi tudo nacionalizado, mas depois era um espaço que estava completamente abandonado e que ninguém queria. Dava despesas de manutenções tremendas e aquilo acabou por ser entregue à Santa Casa da Misericórdia, que aos poucos transformou aquilo naquilo que eu acho que é um exemplo para seguir ao nível da educação no país, na formação. E o que é que faziam? Fazia, não faz-se. Aquilo é uma aldeia intergeracional, em que tem naquele espaço um lar de crianças institucionalizadas, ou seja, aquelas crianças que são retiradas às famílias pelo tribunal e que são colocadas ali assim. Ou seja, como aquilo que foi formado por um dos nossos convidados há uns tempos atrás aqui em Torres, nas devidas proporções, claro. Sim, mas não tem muitas crianças. Se calhar tem o mesmo número de crianças, do centro comunitário. Exatamente. Pronto, lá temos 20.
Então, 20 crianças. mas é também dentro desse género? É dentro desse género. Crianças que são retiradas à família por questões de violências, o que quer que seja, o Tribunal resolveu tirá-las às famílias e é ali que elas estão, até no máximo até aos 18 anos, sendo que o que se pretende é que elas possam ser depois adotadas posteriormente. Em simultâneo, há um lar de idosos, um lar que ainda tem algumas residências para aquelas pessoas que têm uma bela mobilidade e ainda têm capacidade para se fazer alguma coisa de útil no dia-a-dia. O melhor jardim e a melhor horta que lá está e que abastece toda a aldeia é desenvolvida por um idoso que lá vive na sua vivendazinha gosta e mesmo que gosta, adora. É o ex-libris da então, aldeia. e depois aquilo serve para quê? Para ele depois socializar, para aquilo comer? Aquilo é para dar. É para dar e normalmente é utilizado pelos nossos refeitórios lá. Sim. E depois temos um centro de formação em que, para jovens de risco, portanto, são jovens que são sinalizados. A Santa Casa tem 600 assistentes sociais espalhados pela cidade de Lisboa, onde são referenciados jovens com 17, 18, 19, 20 anos que têm o máximo a quarta classe porque abandonaram. Têm 7 anos de abandono escolar, 8 anos de abandono escolar, começaram a faltar desde a terceira classe e, portanto, não têm nem qualificações mínimas ao nível do ensino obrigatório, nem têm nenhuma formação ao nível daquilo que poderá ser a sua vida futura em termos profissionais. O que é feito ali é um misto. Os jovens são chamados, têm cursos de 2 anos, outros de 1 ano, em que os de 1 ano tiram o antigo primeiro e segundo ano do ciclo, atual quinto e sexto ano, e têm uma formação profissional. Os outros tiram o equivalente ao sétimo, oitavo ou nono ano, em vez de ser 3 anos, tiram em 2, e têm uma formação profissional dentro de um espaço próprio, ou seja, eles de manhã têm o português, o inglês, a matemática, a expressão artística e a educação física, são 5 disciplinas, e à tarde têm a oficina respectiva do curso deles. Depois há outro turno que faz o inverso. Não é? Manhã está na oficina, à tarde têm as aulas. Eles, para ficarem com o curso completo, têm que passar às 2 vertentes. E, portanto, nós formamos ali desde cabeleireiras, à chamada costureira, eletricistas, abate-chapas, carpinteiros, pintores de construção civil. Ou seja, temos ali um conjunto de funcionalidades cada vez mais necessárias. Tu, se tiveres que arranjar um canalizador aqui o fim de semana em Torres, já é complicado, não se arranja. São agora, caros. Imagina em Lisboa, imagina na cidade de Lisboa, não se consegue, ninguém sabe onde é que há de ter. É verdade. Aqui ainda se conhece o senhor que era o canalizador do nosso pai, do nosso tio. Ainda se vai ao café, não é? E quase tem que se meter uma cunha para arranjar um canalizador, um eletricista ou um ladrilhador. E portanto, essa é a formação que nós damos lá. E é gratificante. Eu tinha a responsabilidade de lhes arranjar depois, no final do estágio, as empresas onde eles iam estagiar para concluir o curso. Tinham que fazer 2 meses de estágio em empresa, e o que era gratificante, eu posso-vos dizer que no primeiro ano que lá tive, tinha 220 jovens para inserir em estágios, e tentar que alguns deles ficassem a trabalhar em empresas. Sim, à primeira vista isso parece um bicho de 7 cabeças. É um bicho. Primeiro arranjar as empresas. Foi mesmo. É arranjar as empresas. O que é facto é que dos 220, 150 ficaram a trabalhar nas empresas, 20 não quiseram mesmo ficar porque pretendiam continuar os estudos, e os outros 50 não quiseram mesmo. Portanto, estavam no direito deles. Agora, os que quiseram ficaram a trabalhar nas empresas. Ainda hoje mantenho contacto com alguns e com algumas das empresas, apesar de já ter sido lá há 5 anos, passa depressa. E ainda hoje recebo telefonemas. Ainda há pouco tempo recebi de um grande restaurante em Carcavelos, grande e caro. A senhora não sabia que eu já tinha saído da aldeia, que tinha ido para o departamento da Misericórdia, a telefonar-me a dizer que precisava de mais 6 da área da restauração e que lhes pagava 1.200 euros por mês. Isto para pessoas sem formação, mas não há. Temos os enfermeiros há bocado esqueci-me de fazer referência. Outra das vertentes que há é a restauração, em que eles aprendem várias coisas dentro da área da restauração, nomeadamente a área de cozinheiro, a área de serviço à mesa, a área de recepção, ou seja, estão habilitados a fazer um pouco de tudo. E o que é facto é que dos últimos 10, 15 anos, todos os que lá passaram, a esmagadora maioria trabalham todos em hotéis na zona do Estoril, de Cascais, de Carcavelos, porque os hotéis
estão atentos, porque se ficaram bem servidos com os anteriores é porque aqueles também vêm bem formados. E todos têm emprego naquela área. O nosso ensino terá a tendência para caminhar para isso. Eu posso-te contar uma experiência que tive de um concurso que nós fizemos lá na Santa Casa, e que fazemos todos os anos, que é o Santa Casa Challenge. Eu fui divulgar, fui fazer uma palestra a uma escola em Palmela. E cheguei lá, eu conhecia mal a escola, uma escola novíssima, toda ela financiada pelo Instituto de Emprego e por fundos comunitários. Depois percebi de quem é que era a escola. A escola, 60% é detida pela Auto Europa. É o lado da Auto Europa. O que é que eles fazem ali? Têm ali à volta de 1000 alunos, em que tem também esta vertente de ensino, e depois tem a vertente da especialização dentro da área que a Auto Europa trabalha. E, portanto, a Auto Europa sabe que precisa de 200 indivíduos que trabalhem em TIC, em informática, e abre vagas naqueles cursos. E os jovens que ali estão sabem que, para além de tirarem a sua formação escolar, estão a ser especializados numa área e no dia em terminarem o curso têm emprego na Auto Europa. E bem pagos. Enquanto o nosso sistema de ensino não caminhar para isso, estamos a formar às vezes jovens que acabam por ir tirar cursos superiores que não lhes servem para nada na vida, com os quais eles não se identificam, e a única coisa que lhes sobra é dizer que são doutores. Depois ou são infelizes ou não têm. E depois têm que arranjar outros empregos para os quais não se prepararam. Isso gera grandes doses de diversidade. Correndo bem assim, porque eu sei que correu bem, nós temos um dedo que adivinha, como eu costumo dizer, que nos diz essas coisas. Porquê é que acabas depois por mudar para onde estás, para a função onde estás agora? É só por ser um novo desafio? Não. Foi, na altura foi um convite que não foi um convite, foi quase uma ordem. Do anterior provedor, do Dr. Pedro Santana Lopes, que precisava de uma pessoa especificamente para fazer um determinado tipo de trabalho. Não é propriamente o que estou no mesmo departamento, mas estava a fazer outro tipo de trabalho, sim. Que era um trabalho de ligação às autarquias. Ou seja, era um projeto que nós temos, que está ligeiramente a sofrer alterações agora, que é o Banco de Inovação Social. É um banco, não é um banco, chama-se Banco de Inovação Social, mas no fundo é um fundo de investimento em que nós financiamos e apoiamos projetos de jovens empreendedores que querem iniciar, que têm uma boa ideia, que têm uma boa ideia de negócio, que têm perspectivas de o poder desenvolver, só que às vezes faltam-lhes os meios. E, portanto, nós fazemos uma avaliação dos mesmos e apoiamos dentro da nossa... Apoiamos. E gostávamos de o fazer, e foi por isso que fizemos. Esse foi o meu primeiro trabalho lá, quando mudei para este departamento, foi fazer a ligação a várias autarquias do país, a várias empresas. Temos 27 instituições agregadas a esse projeto, das maiores do país, em que desenvolvemos estes programas, estes concursos para jovens empreendedores, sendo que o jovem é um termo um bocado de lado, porque temos lá jovens da minha idade a apresentar projetos. E, portanto, se o projeto for inovador, não tem que ser um jovem dos 17 aos 23 anos. É mais um jovem no espírito. É uma jovem de ideia, jovem de espírito. Nas ideias que apresenta. Exatamente. E essa ligação vem de toda a ligação que desde que te conheço, desde criança, sempre tivestes à política, às autarquias. Sim. E a apetência que tens. Começaste logo no tempo de escola, sim. E andastes na Madeira Torres, não é? Andei nas duas. E em Henriques Nogueira. Andei nas duas. Eu fui presidente da Associação de Estudantes das duas escolas. Das duas? Das duas. Uma de cada vez, claro. Sim, 5 ou 6 anos na Henriques Nogueira e depois 1 ano e meio na Madeira Torres, porque entretanto fui para a tropa. E portanto comecei logo com... A gente não pode dissociar-se da época em que vivemos, não é? Se recordares... Anos 80? Não, quais anos 80? Anos 70, ou seja... Mas quando foi o 25 de já Abril... muito no fim dos anos 70. Sim, mas quando foi o... Nessa altura nem havia Madeira Torres, havia o Liceu. Sim, mas tu tem um princípio, não é? Ou seja, o 25 de Abril dá-se em 74, não é? Tinha eu fazer 10 anos uma semana depois. A minha mãe tinha falecido 1 ano antes. Nessa altura, antes dela falecer, a minha vida de miúdo, ela era professora primária, não é?
Estudar. Ela era proprietária de um externato que hoje felizmente ainda existe, os primeiros passos. Eu estava, na altura, tinha aulas de manhã ou aulas de tarde, não é? Eu tinha aulas de manhã, porque a minha mãe era professora primária no ensino público, apesar de ser proprietária daquele espaço. Ela sofria de asma, nos últimos 2, 3 anos de vida não podia andar sozinha, era perigoso, e portanto eu de manhã ia às aulas e à tarde acompanhava para a escola onde ela ia. Portanto, as 2 últimas que recordo foi na Boa Vista Olheiros, aqui bem ao pé, e a outra foi no Sobrecurvo, naquela estrada principal. E portanto, desde miúdo que ganhei grandes preocupações. A minha vida era a minha mãe. E portanto, a minha preocupação não era ir brincar. E o bem-estar dela. A minha preocupação não era ir brincar, era estar com ela, era permitir que ela se sentisse minimamente segura, pelo menos havia alguém que gritasse se fosse preciso. É isso que te leva a ganhar aquela paixão pela escola, pelas coisas, por tudo o que se passava na escola, no fundo. Eu recordo-me, nessa fase, que era miúdo, meu pai era da direção de Torrense, era tesoureiro, e à noite a minha mãe tinha enormes crises de asma e eu, por vezes, ia 2, 3 vezes à sede do Torrense. Não havia telemóveis, não havia nada disso, me contar o que é que se passava. E, portanto, ganhei, penso eu, que ganhei uma preocupação com os outros, neste caso através dela, sem que me fosse apercebendo disso. E depois, quando, depois ao falecimento dela, coisas que eu nem gosto de falar, logo a seguir ao 25 de Abril, era no escritório do meu pai, que se juntou aqueles que depois viriam a formar o PPD, portanto, um miúdo sem mãe, que quando saía da escola, ou ia brincar para a rua, ou ia para o escritório do pai. E, portanto, no escritório do pai ouvia falar de política. Ia-se para a rua, ouvia-se falar de política. Ligava-se à televisão, só via o Canal 1, o RTP, política. O futebol, dava o domingo à noite, tínhamos de estar à espera horas para ver o domingo. E foi aqueles tempos daquela ouvia-se falar nas RGAs, eu ainda era miúdo. Na altura, aqueles anos áureos daquela... A luta, aquela disputa, Mário Soares, Sá Carneiro, Mário Soares, eu recordo-me, o verdadeiro socialismo, a verdadeira social-democracia. Recordas-te? Eu não me recordo. Aliás, o PSD foi o primeiro partido a filiar-se no grupo socialista. Não foi assim? Não. Então foi ao contrário. O PS. É o único partido que está dentro do Nacional Socialista, é o PS. Mas de início, no grupo, no Parlamento Europeu. Não havia no Parlamento Europeu. Era as famílias europeias. Era, não é? Mas eu lembro-me perfeitamente do primeiro comício que fui, tinha 11 anos, foi aqui bem perto, aqui no Teatro. Já estavas nos comícios? 11 com anos. O teu pai, não é? 11 anos. Chorei muito para o meu pai me deixar ir, porque sabíamos que poderia haver problemas, eu ouvia eles a prepararem a esqui, aquilo era um clima muito hostil. Quem fosse do PPD era fascista, era da reação, e eu lembro-me perfeitamente dessa noite como se fosse hoje. E ainda há bocado me lembrei dessa noite, por causa de um post que vi no Facebook e de uma música que foi cantada naquela noite. Eu recordo-me de ter saído, foi aqui no Teatro Cine, estava completamente cheio, e saí do Teatro Cine, com umas centenas de pessoas que lá estavam dentro, entre alas, malta sobretudo ligado, não era propriamente ao Partido Comunista, era uma esquerda não identificada, que depois passou a ser, era uma malta da Luar, não sei se te lembras, da Luar, da UDP, do PRP. Bem, Paulo, eu fui muito MRPP na altura. Não, o MRPP não tinha nada. Muito. O MRPP não tinha nada a ver com a Luar, nem nada com a UDP. E lembro-me de ter saído, no meio de contra-manifestantes, não houve violência, mas houve uma violência psicológica de sair no meio deles a gritarem slogans. E recordo-me de ir depois para o Império, onde o Magalhães Mota, que era na altura o líder do partido, o Sá Carneiro não estava cá, estava em Londres em recuperação, dimos para lá e uma boa parte dos que aqui estavam, uma pequena parte, 40, 50, estavam sentados no canto esquerdo de todo o Hotel Império, de todo o Café Império, a cantarem músicas, normalmente músicas de Zeca Afonso, que na altura eram entendidas como músicas de intervenção e de esquerda,
a provocarem constantemente todos os outros. Aquela rapaziada do PPD, não era? A rapaziada do PPD, mas aquilo fazia parte também. Ainda eras havia uma música, mas eu lembro-me perfeitamente, bem, eu lembro-me perfeitamente da música que mais cantaram naquela noite e que eu hoje li recordada num poema, um poema fabuloso do Zeca Afonso, que termina, quem tiver paciência para ouvir, é uma música lindíssima do Zeca Afonso, é Os Abutres. A música chama-se Os Abutres. E tu hás de recordar da música porque o refrão é: eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Era isto que eles cantavam para quem era do PPD. E há bocado vi um ex-dirigente do partido a que eu pertencia meter um post a propósito das recentes nomeações do governo, quer para os ministros, que é a família toda dos ministros, é maridos, é mulheres, é filhas, é as nomeações para os hospitais, é a mulher do Zorrinho, é a mulher do não sei quê, e ele recordou a música do Zeca Afonso, dizer: eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. E mas, portanto, isso transpôs-me para os meus 11 anos. Para os meus 11 anos, ou seja, muitos daqueles que estavam a cantar aquela música dirigida aos PPDs da altura, muitos deles hoje estão na origem destas nomeações, fazem parte do grupo que faz estas nomeações, no fundo são eles que comem tudo. Eu não te vou fazer as provocações entre comas daquela época das associações de estudantes, daquela época de Henriques Nogueira, daquela época de Madeira Torres, onde estiveste em ambas, mas vou-te perguntar outra coisa. Com toda a tua vida dentro do PPD e depois do PSD, como político que sempre foste, desde os teus 10, 11 anos, então, e já agora deixa-me também lançar aqui um cumprimento muito especial para o homem que me meteu na política, para o teu pai, espero que esteja bem, um abraço muito especial, um homem que eu respeito, por vezes a gente pode pensar de forma igual, diferente, não interessa, é um homem que sempre mereceu muito respeito nesta cidade, um abraço muito grande para ele, e para o teu irmão também, para o teu irmão Zé, mas então ele mete na política desde muito novo, passas pelas associações de estudantes. Eu acho que ele não teve a noção nenhuma que me estava a meter na política. Ele, não, aliás, mas meteu. Ele na prática sempre contrariou, ou seja, quando era miúdo, uma pessoa com 11 anos ir para um comício, ele fez tudo o que era possível e impossível para eu não ir. Mas obviamente que meia hora antes daquilo começar percebeu que não haveria nada a fazer, porque eu herdei um bocado, se calhar, alguma parte, dizem que o meu feitio é muito parecido com o dele, mas eu tenho coisas da minha mãe, tenho muita coisa da minha mãe, para além de ser a pessoa que eu mais adorei no mundo, tenho muita coisa da minha mãe. Posso-te contar um exemplo concreto. Quando o Torrense subiu à primeira divisão, a minha mãe estava grávida de mim, portanto nasci em 64, foi no ano em que o Torrense subiu de divisão, e o Torrense ia jogar, eu penso que a Santarém, não tenho a certeza, já ouvi tanta vez essa história, se não era a Santarém era aí perto, e o Torrense se ganhasse subia de divisão, portanto, e a minha mãe estava no período final da gravidez, portanto o meu pai disse-lhe: Maria Augusta, desculpa, mas tu, a minha mãe era fanática pelo Torrense, era uma apaixonada pelo futebol, portanto não vais ver o jogo, nem penses nisso. E a minha mãe calou-se, o meu pai entretanto foi à sua vida para ir para o futebol, e quando o meu pai chegou lá, a minha mãe já lá estava, portanto, nesse jogo, portanto, como é que ela foi? Foi com o meu tio Camilo, que morava aqui assim, sim. Na Rua do Gordo, era uma pessoa que até tinha dificuldade em mobilidade, andava de muletas, mas conduzia, ele sabia da paixão dela e levou, e portanto eu ainda vi o Torrense subir de divisão dentro da barriga da minha mãe, e portanto foi uma paixão que eu também ganhei. E aí ganhaste para o Torrense. Torrense, a mesma paixão, uma paixão enorme, e portanto o meu pai percebeu facilmente naquele dia que eu quis ir ao comício que não valia a pena dizer-me para eu não ir, porque ele vindo, não haveria lá ninguém em casa, não era a minha avó, minha santa avó que me ajudou a criar, que não era ela que me iria segurar. E, portanto, percebeu que era preferível vir com ele do que arrancar sozinho da rua Paiva de Andrade, da rua da Império onde eu morava, para aqui para o Teatro Cine.
E, portanto, ele preferiu, quando percebeu que não me conseguia demover, porque eu fartei-me de chorar, acabou por me deixar vir, obviamente. Então, mas o que eu te queria perguntar é, como é que uma vida desde tão novo ligado ao PPD e depois ao PSD, ultimamente apanhamos, entre comas, ou vemos-te ligado a uma nova força que surgiu, a um novo partido que surgiu, onde, aliás, foste, penso eu, ou dos responsáveis ou o responsável pela organização do primeiro Congresso. Estamos a falar da Aliança. Aliança. Sim. Como é que um homem que desde quase bebê, que é do PPD, se vê numa nova força? Há sempre uma razão especial para isso. Eu expliquei isso num post que fiz no Facebook, no dia em que apresentei a minha demissão do partido, fiz parte desde os 11 anos. Portanto, foram 40 e tal anos, foi a minha segunda mãe. Aquele partido foi a minha segunda mãe, foi ali que eu aprendi tudo de bom e de mau que eu possa ser. Foi a minha escola, foi ali que eu me formei também como pessoa. E, portanto, não é fácil. Não é fácil tu desligares-te, interromperes. Largaste a família, basicamente. Larguei uma família que constituí. Aquilo é como um casamento. Agora, aquilo que eu aprendi lá também, aquilo que eu aprendi, que a pessoa, que é a minha referência ao nível político, que é Francisco Sá Carneiro, é que nós só estamos nas coisas quando acreditamos nelas. E só estamos nas coisas quando as sabemos respeitar. E, portanto, eu tive nesse partido durante 40 anos, mais de 40 anos, em que a esmagadora maioria dos líderes do partido que foram eleitos, democraticamente em termos internos, a esmagadora maioria deles, quando eles foram eleitos no partido, eu votei no candidato que perdeu. Mas há uma coisa que eu aprendi, é que quando se está num partido, há regras, há normas, há regulamentos e há estatutos. E há outro que está acima disso tudo, que é a regra da democracia. A partir do momento em que alguém que vence passa a ser o nosso presidente, ou o nosso líder. Durante anos, respeitei todos eles, depois de eleitos passaram a ser os meus presidentes, ao lado deles andei com as bandeiras a defender as cores daquilo que acreditava, porque basicamente nenhum deles fez algo que eu, podendo não concordar com a estratégia, fez algo que mexesse com aquilo que são princípios, valores da doutrina em que eu acredito. E, portanto, todos eles, qual é que eu me identifiquei menos que a doutora Manuela Ferreira Leite? Mas é uma questão de estilo. A senhora, quando foi presidente do partido, não pôs em causa aquilo em que eu acreditava. E, portanto, quando tinha alguma coisa para dizer, eu podia estar aqui uma noite inteira a falar disto. Quando o Cavaco Silva chegou ao poder no PSD, eu já o defendia 2 anos antes. O meu pai e toda aquela nomenclatura do partido mais velha, quando eu defendi o Cavaco Silva, disseram que eu estava a atacar o Dr. Balsemão. E eu sempre o defendi internamente. Quando o professor Cavaco Silva é eleito presidente do partido, eles passaram a ser todos cavaquistas. E eu, na semana a seguir, comecei internamente a apontar defeitos que tinham que ser corrigidos. Internamente. Porque eu acho que é isso que um militante ou um dirigente do partido deve fazer, nos órgãos próprios. Defender aquilo que acredita para ser corrigido por quem foi eleito democraticamente. Chegámos a uma situação agora em que eu entendi que isso não era possível. Ou seja, não me via a fazer o que alguns ex-companheiros fazem hoje em dia, a criticar o presidente do partido publicamente, fazendo parte dele. Nunca aceitei que o Dr. Rui Rio, que Pacheco Pereiras, que Manuelas Ferreiras Leites e outros que tais fizessem o que fizeram quando o Dr. Passos Coelho foi presidente do partido durante vários anos, foi primeiro-ministro numa situação de emergência, foi provavelmente o único estadista deste século, e fizeram-lhe a vida negra em termos públicos. E eu sempre internamente critiquei este procedimento. Quem, como eu, fez internamente dizer que lamentava aquelas atitudes de companheiros a criticar, a enxovalhar, a tentar derrubar o líder do partido que faziam parte, não podia, obviamente, tendo sido eleito um líder que eu respeitei a sua eleição, porque foi eleito pelos militantes, fui ao Congresso da sua consagração, mas passado umas semanas não podia aceitar
que o presidente do partido do qual ele fazia parte, em vez de atacar os adversários, atacasse os militantes do próprio partido. E, portanto, só tinha duas soluções. Ou fazia aquilo que eles fizeram ao Dr. Passos Coelho e criticava-os publicamente, ou fazia aquilo que a minha consciência me ditava. Era sair do partido. Aliás, mas sair do partido também sempre e por estivesses sinal muito ligado ao atual líder da força onde estás. Sim, Foi uma pessoa que sempre mereceu muito respeito. Fui mandatário dele várias vezes. Estamos a falar de Pedro Santana Lopes. Fui mandatário dele várias vezes, internamente, sabendo que ia perder as eleições, mas nunca deixei de o fazer. Agora, não podia permitir a mim mesmo fazer aquilo que critiquei nos outros. E, portanto, quando entendi que não reunia condições para defender o líder do partido a que pertencia, e sentia que internamente aquilo que pudesse fazer em nada iria alterar, só tinha um caminho. Era sair e seguir outro caminho. Felizmente apareceu este caminho, com o qual eu me identifico, e é nele que estou com muita felicidade. Agora, ninguém viu, desde que eu saí daquela família onde eu tive 40 anos, alguma coisa escrita por mim, a denegrir, a criticar, nem nunca o vão ouvir fazer. Nunca o irei fazer, porque foi muito tempo o meu adversário, por muitos erros que a atual liderança do PSD possa cometer, e agora já estou a falar como cidadão, nunca me irão ouvir publicamente dizer mal de uma casa onde eu tive 40 anos, até porque o meu adversário enquanto cidadão não é, obviamente, nem nunca poderá ser o PSD. E, portanto, não despendo energias, por um lado, a criticar uma casa onde me orgulho de ter estado durante muitos anos, e quando o adversário, para mim não há inimigos, quando o adversário é outro claramente. E, portanto, optei por seguir outro caminho. No fundo, optei por continuar a defender as minhas ideias noutro sítio, porque se ficasse no sítio onde estava, tinha que, para ficar onde estava, tinha que estar a defender outras ideias que não as minhas. E portanto, a política para mim sempre foi e sempre será uma paixão, sempre será uma forma de servir a comunidade em que estamos inseridos, será sempre um orgulho representar outros, mas só o consigo fazer dentro destes princípios e dentro destes valores. Eu recordo-me quando estava como presidente da Junta de Freguesia, durante os 2 mandatos, e, portanto, o primeiro mandato ganhei com maioria simples, o segundo já ganhei com maioria absoluta, e depois fui candidato à Câmara. E recordo-me de muita gente que teve a mesma percepção que eu sabia que não ganharia as eleições ao Dr. Carlos Miguel, mas as sondagens que nós tínhamos diziam que eu era o candidato que faria melhor resultado para o partido. E eu disse, se sou o que faço o melhor resultado, então vamos a isso, porque é para isso que nós estamos cá. E pessoas que têm uma noção da política diferente daquela que eu tenho, me diziam, mas tu estás tão bem na freguesia, ganhas as eleições outra vez, tens ali a tua remuneração, o teu ordenado ao fim do mês, para que é que te vais meter nisto? E eu tinha que explicar que, para mim, a política não é, nem nunca pode ser uma profissão. A política não é uma profissão. A política é uma função que nós desempenhamos enquanto sentirmos capacidade para desempenhar e que os eleitores reconheçam em nós capacidade para os representar. A política é uma função. E eu, como já te disse há bocado, tive um prazer, foi o maior prazer que tive na vida política, foi durante 8 anos ser presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e Santiago, mas sabia que se fosse candidato ao terceiro mandato, provavelmente seria reeleito, mas também tinha a noção, face ao esgotar daquilo que era as verbas que havia para poder desenvolver, que iria cumprir um mandato já não desempenhando uma função que me deu muito prazer durante 8 anos, mas queria ser um profissional da freguesia. Um profissional da política. Tinha ali o meu ordenado garantido, de fazer mais um mandato, e isso não se coordenava com a minha maneira de ser. Para mim, na vida política, mais importante que ganhar e perder, sendo que ganhar é muito importante para poderes concretizar aquilo que queres fazer, mas na vida política, aquilo que tens que fazer sempre, eu pelo menos, é aquilo em que acreditas e aquilo que te dá prazer fazer. Se puderes ganhar para poder concretizar aquilo que pretendes, melhor. Se tiveres que perder, perdes com dignidade. Agora, fazer da política uma profissão como alguns fazem ao longo de 30 ou 40 anos,
não se coaduna com a minha maneira de ser. Há bocado estavas a dizer, andas há 40 anos na política, ando, mas remunerado da política, eu tive 8 anos na junta de freguesia e tive uns meses como deputado. De resto, toda a política que eu fiz foi como cidadão, pagando para fazer política, não havia remuneração e, portanto, o tempo é dinheiro. Despendi milhares de horas em política, despendi despesas de deslocação, Isto tirei tempo para fazer, dava me dá um muito prazer. A malta gosta de ir à caça, a malta gosta de ir à pesca, a malta gosta de ir ao cinema, a malta gosta de ir ao futebol. Eu gosto muito dessas coisas, mas também Mas gosto de gostas política. mais das pessoas. Gosto. E, portanto, foi aquilo que eu fiz com muito prazer durante estes anos todos e vou continuar a fazer. Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas sempre cumprindo aquilo que são os princípios e o código de... São os meus, não significa que estejam certos. Agora, para mim estão certos e é isso que eu irei continuar a seguir. E é isso que, felizmente, neste momento, estou a fazer neste projeto que ajudei a construir, a Aliança, e que me está a dar um enorme prazer. Há malta, ainda ontem tive uma reunião em que falavam nas sondagens, para as sondagens ainda não é o que a gente espera, e eu não troco nenhuma sondagem por fazer aquilo em que acredito. Sendo que, em relação a sondagens, tenho histórias para contar que me levam a não me preocupar minimamente, nem a preocupar com sondagens menos boas, nem a entrar em euforias com sondagens boas. Porque as sondagens... Mas as pessoas, nesta altura, de forma genérica, há quem saiba, o Paulo Bento sabe, o Santana Lopes sabe, quem está convosco sabe, as pessoas neste momento ainda não sabem, ainda não têm percepção também muito fluida ou muito profunda do que é o Aliança, ou a Aliança, ou a... É indiferente. De vez em quando nas reuniões falamos nisso. De vez em quando falamos nisso. Há companheiros que defendem que é o Aliança, o partido. Por norma, nós dizemos a Aliança. Eu digo sempre a Aliança. O que é a Aliança? A Aliança é um conjunto de pessoas. Não há que negar, muitas delas tiveram origem no antigo PSD, no antigo PPD-PSD, outras do CDS, sendo que a esmagadora maioria dos dirigentes agora, depois de formada, eu vejo cá por Torres, são cidadãos que nunca participaram em atividade política. É engraçado, eu sinceramente pensei que não fosse fácil num partido novo, que cria sempre alguma dose de desconfiança, o que é que será isto, a vermos na classe, entre aspas, dirigente, mas nos eleitos, muitas pessoas que nunca participaram em atividade política. Nós aqui no Oeste temos um conjunto de pessoas em que 70% ou 80%, alguns deles eu conheço do meu tempo de escola, alguns deles, não sendo amigos de infância, são conhecidos de infância, com quem tenho uma relação ótima desde os tempos de escola e com os quais nunca tinha falado de política. E as pessoas aderiram espontaneamente sem que ninguém tivesse falado com elas, porque viram a declaração de princípios, identificaram-se com as pessoas que avançaram com o projeto. E isto foi um bocado um exemplo daquilo que se espalhou por todo o país. Eu acompanhei a feitura da recolha de assinaturas, foi um trabalho notável, em 20 dias, apanhando 10 deles do mês de agosto e mais 10 dias do mês de setembro, arranjar 12 mil assinaturas, não é fácil. E, portanto, isto teve, sem estrutura organizada, com um pequeno escritório em Lisboa, do Dr. Santana Lopes. Portanto, isto deu um prazer tremendo. Fazer um congresso em 4 meses, criar delegados para o país inteiro, organizar um congresso praticamente sem dinheiro, ver intervenções fabulosas que vimos lá de pessoas. Houve uma que me sensibilizou bastante, foi um invisual que levou o seu cão-guia e foi ao palco, foi das pessoas mais aplaudidas, em que foi falar da questão da inclusão, dos problemas que se deparam as pessoas que têm deficiência ao nível profissional, apresentou soluções e, portanto, no fundo, o que me deixa feliz é continuar a fazer uma das coisas que gosto, que é a política, não preocupado em termos pessoais o que é que vai ser a realidade da Aliança. Preocupa-me enquanto cidadão que ela tenha expressão, porque acredito naquilo que a Aliança a representa, mas o prazer de poder fazer nascer uma coisa, de vê-la crescer com os seus defeitos e virtudes, como todas as coisas que nascem.
A Aliança há de ter muitos defeitos, como há de ter muitas virtudes. No fundo será aquilo que os seus militantes quiserem. E, portanto, todos os dias aparecem pessoas a inscrever-se, dos mais variados pontos do país, dos mais variados setores da sociedade, desde o pobre ao rico, todos sabendo que ali funcionamos de uma forma em que cada um diz aquilo que pensa nos órgãos e respeita a regra da maioria. Foi isso que eu me habituei e eu acho que isso, nesse aspecto ali, é praticado e de que maneira. Então, isso, se eu te pedisse para, em num parágrafo, definir as bases programáticas todas, ou não sei como chamam, mas deverá ser assim, da Aliança, isso levaria-nos aqui mais uma noite de programa. Uma noite inteira. Mas se te pedisse para, não pelas pessoas, mas para definir as principais bases da Aliança, o que é que tu apontarias? O que é que a Aliança aponta como fatores principais, são chavões, principais planos de ação, principais forças motrizes? Vou dar um exemplo concreto. A Aliança assenta numa base de três valores fundamentais. O valor do personalismo, para nós, a pessoa é o princípio e o fim de tudo, ou seja, não conseguimos dissociar aquilo que são as decisões da pessoa. A pessoa é o princípio e o fim. Essa talvez a vossa maior diferença com o PSD. O PSD também é acusado de ser muito tecnocrata. Sim, mas o PSD, na sua origem, era um partido também personalista. Mas muito de números, não é? A nossa base é o personalismo, sendo que temos uma visão liberalizante das coisas. Somos um bocado conservadores ainda ao nível dos costumes, ou seja, para nós a família é uma base fundamental, é o pilar da sociedade, é a família, e dizemos-lo com orgulho, mas entendemos que o Estado, e daí dizerem que poderemos ser de alguma forma liberais, o Estado, a função que tem é de regular. É o Estado regulador. Um exemplo concreto, a questão da saúde. Eu não aceito. E fico ofendido quando me chamam de direita como se isso me fosse ofender. Chamem aquilo que quiserem. Mas eu não consigo conceber que um Estado apregoado por esta frente de esquerda que se diz a maior defensora do Serviço Nacional de Saúde não tenha ou não assegure ao cidadão comum os principais serviços de saúde a tempo e a horas. E há que ser honesto, este é um problema que vem, não é só deste governo, é desde há 20 ou 30 anos atrás. Agora, estes papagaios é que passam a vida com o Serviço Nacional de Saúde e ele nunca teve tão mal como nestes últimos 3 anos. E essa é que é a verdade. E aquilo que nós entendemos, e vamos apresentar propostas concretas para as próximas eleições legislativas, o trabalho base já está feito, o que nós vamos apresentar é que ao Estado o que compete realmente é assegurar os cuidados básicos de saúde a todas as pessoas. E os cuidados básicos que vão também ao nível de tudo o que seja cirurgia. A pessoa tenha a sua condição social que tiver, tem que ter a mesma dignidade na forma que é tratada. Se é tratada pelos hospitais do Estado, se é tratada pelos hospitais privados, se é tratada ou cuidada por uma IPSE, a nós pouco nos interessa. O que nos interessa é que isso possa ser feito bem e com os menores custos possíveis. E se o menor custo possível for uma situação concorrencial entre privados e público e Estado, aquilo que nos compete é escolher o melhor para as pessoas e que custe menos aos nossos impostos. Eu vi há pouco tempo um artigo do ex-secretário de Estado da Saúde, o Leal da Costa, e que foi ministro um mês do Passos Coelho, eu penso que é a pessoa que mais percebe de saúde em Portugal, em que ele alvitrava, e não anda muito longe do meu pensamento, aquilo que deveria ser o Serviço Nacional de Saúde no futuro. E o Serviço Nacional de Saúde no futuro
no fundo, era estender a todos os portugueses aquilo que, pelos vistos, estão a querer acabar, que é com a ADSE. A ADSE, neste momento, é um subserviço de saúde extensível aos funcionários públicos, em que eles, contrariamente àquilo que passam, o funcionário público desconta 3,5% do seu ordenado para poder usufruir daquilo. Exatamente. Mas pode ir... E justifica-se haver um Serviço Nacional de Saúde para uns e uma ADSE para outros? A questão é... essa distribuição... Não, ou seja, do ponto de vista prático, todos nós temos direito ao Serviço Nacional de Saúde, porque é que o funcionário público há de poder descontar 3,5% do seu ordenado para poder ter os acessos que já tem como cidadão. Esse acesso é precisamente para poder usufruir de cuidados de saúde fora do setor público, no setor privado. E isso deve ser estendido a todos os cidadãos e que cada um contribua em função do seu rendimento. Eu, felizmente, posso ter o meu seguro de saúde. Pago o meu seguro de saúde. O que acontece é que eu, se for, passo a publicidade à CUF, o meu seguro de saúde cobra. E o meu seguro de saúde também cobra se eu for ao Hospital de Torres Vedras e fazer uma cirurgia. Só que o cidadão português, quando vai ao Serviço Nacional de Saúde ao setor público, não vai utilizar o seguro, vai utilizar o serviço que paga através dos seus impostos. O que é que isto acontece? Acontece que nós estamos a beneficiar as seguradoras, contrariamente àquilo que a malta do Bloco e do PC diz, quem está a beneficiar é as seguradoras com este sistema atual, porque o sistema de seguro só é utilizado quando vamos ao setor público. Aquilo que eu entendo, e aquilo que a Aliança entende, é que quem tem um seguro de saúde ou tem a ADSE, possa descontar nos seus impostos aquilo que paga desse seguro. Mas, depois tem outra parte. Eu, quando for ao Serviço Nacional de Saúde, ao hospital público, tenho que pagar o meu seguro, tenho que pagar ao Estado a cirurgia que eu lá vou fazer. E isto é uma fonte de receitas que equilibraria o Serviço Nacional de Saúde. Não há o problema de vir o Serviço Nacional de Saúde dessa forma. Isto vai demorar muitos anos a fazer. E não eu penso que é a maneira dele se tornar concorrencial. Não tínhamos dúvidas nenhumas que os melhores médicos do país estão no setor público. São os mesmos que estão no privado. Não é? Portanto, aquilo que falta ao setor público é uma boa gestão e são condições ao nível das instalações. É vergonhoso. Eu tive, no espaço de uma semana, tive que ir 3 vezes às urgências. Quero acompanhar o meu irmão, quero acompanhar o meu pai. Numa semana tiveram que ir lá 2 vezes e outro uma. É desumano aquilo que se passa ali para os doentes e quem lá vai percebe que os enfermeiros, os operacionais, os assistentes operacionais, que os médicos são os heróis. Trabalhar num hospital que parece que tem estado de guerra, com macas pelos corredores, com pessoas a cair, com pessoas sentadas quase no chão, isto não é um serviço público às pessoas e, portanto, temos de uma vez por todas que nos deixar de dogmas e procurar gerir os dinheiros públicos por forma a que o cidadão, tenha ele a condição que tiver, possa usufruir dos cuidados de saúde quando precisa. Eu não aceito que um cidadão com 70 anos, que já não pode fazer um seguro de saúde, que trabalhou uma vida inteira, que pagou os seus impostos, tem que fazer uma operação às cataratas, uma coisa simples, e está 3 anos à espera. Porque não há nenhum seguro de saúde e porque no setor público é isto que acontece. Eu não aceito que o meu pai, que trabalhou desde os 12 anos até agora, 81, esteja 3 anos. O meu pai está há 3 anos para ser operado à coluna. Pá, não aceito isto. E ele não pode socorrer-se de nenhum outro serviço, nunca foi funcionário público, nem pode fazer seguro. Mas foi sempre um homem dos seguros. Foi sempre um homem dos seguros, é verdade. Um homem dos seguros. E, portanto, a nossa função quando andamos aqui é fundamentalmente preocupar-nos, e essa é a minha preocupação, com aqueles que têm menos possibilidade financeira, aqueles que têm 600, 700 euros de ordenado, mas que têm o mesmo direito que eu a ter os mesmos cuidados de saúde. E quando se diz, querem empurrar para os privados, não, eu quero é que essas pessoas tenham o mesmo acesso que eu tenho por ter um seguro de saúde. E uma pessoa que ganha 700 euros não pode pagar um seguro de saúde, mas tem que ter direito a poder, se for necessário, a ir a um hospital privado. E esta é uma linha da qual a Aliança não vai abdicar e vai provar
que se pode fazer isto não acrescentando custos ao Estado, muito provavelmente reduzindo custos. Os custos irão aumentar no outro lado, obviamente. Irão aumentar, provavelmente, na redução dos lucros das seguradoras. Mas isso é uma questão que elas terão que depois fazer a regulação de preços. Agora, nós não vamos abdicar daquilo que para nós que é mais importante, são as pessoas. O nosso slogan do Congresso é das pessoas para as pessoas. E, portanto, é para elas que vamos direcionar. E isto aplica-se à saúde, como se aplica à educação. Aplica a outras áreas. Era a educação, exatamente aplica-se à educação. Eu não aceito. Não vão mudar, se eu não tiverem aceito. preço suficiente para isso, não vão mudar a educação outra vez. É cada vez que alguém ganha, não aceito, muda tudo o que é educação. Não aceito. Temos um caso concreto aqui do Externato de Pena Firme. Não aceito que por dogmas de alguma esquerda me venham dizer, como já fizeram este ano, já tiraram 6 turmas, as melhores 6 turmas do Externato de Pena Firme tiveram que estudar para Henriques Nogueira. Não aceito que me venham dizer que temos que acabar com os contratos de associação e temos é que fazer escolas públicas. Mas faz algum sentido fazer uma escola na zona de Pena Firme, que tem 1.200 alunos, num serviço de qualidade, onde normalmente não há greves, porque é um setor privado, e portanto quando há greves os professores os alunos não têm, em que o custo é mais barato para o Estado do que aquele... É mesmo mais barato? É mais barato, está provado que é mais barato do que o ensino público. Aquilo não deixa de ser ensino público. É um ensino público gerido por privadas com base no número de alunos que tem. Que garante uma coisa muito mais importante ainda ao nível profissional. É que os professores que nós vemos a dar aulas por esse país fora, uma grande percentagem, se calhar mais de 50%, nunca sabe onde é que vai dar aulas no ano a seguir. Não sabe se está este ano a viver em Torres e para o ano vai dar aulas para o Olhão. Estes estabelecimentos garantem a estabilidade do emprego, garantem a qualidade do ensino e garantem um custo fixo. Ali sabemos quanto é que custa. Sabemos que custa tanto por aluno e é aquilo que o Estado dá. Nos estabelecimentos da rede pública nunca se sabe quanto é que aquilo vai custar. E nunca se faz contas ao custo da infraestrutura. Quanto é que custa por aluno as obras que foram feitas na Henriques Nogueira? Os milhões que foram ali gastos. O que é contabilizado? E bem gastos. O Paulo Bento é um dos ex-alunos da Henriques Nogueira. É com orgulho que se vê aquilo também bonitinho. Ou não? Tão bem. Tenho um bocado de saudades da escola como ela era antigamente. Mas isso é nostalgia. Outras grandes áreas... Onde... A outra questão, que no fundo radica naquilo que eu estava a dizer, é a questão da solidariedade. Ou seja, nós somos um partido altamente solidário. Não somos pela igualdade, somos pela igualdade de oportunidades, mas somos um partido solidário. E quando eu digo... O que é que isso representa? Há bocado estava a ver um post no Facebook que aquilo simbolizava aquilo que é os defensores da igualdade. E então o que é? É um boneco muito engraçado, em que está, deduz um pai e 2 filhos. O pai, um filho mais pequeno, mas mais velhinho, e um filho pequenino. E estão a ver um jogo de futebol fora do estádio com uma paliçada à frente. E é-lhes dada uma condição de igualdade. Aos 3 é fornecida uma coisa idêntica a esta que aqui estás, para eles se meterem em cima para ver a paliçada. Não estamos a ver, mas é uma mesinha. É uma mesinha. Conclusão, é um banquinho. Conclusão, o pai está em cima daquilo, vê perfeitamente o jogo. O filho mais velho vê mais jogo porque a altura dele só lhe permite ver mais jogo. E o filho mais pequeno está em cima daquilo, mas não vê jogo nenhum. Mas no fundo foi-lhes dada igualdade. Então, mas no desenho ao lado, isso é justo, desenho, não é justo. O pequenino não vê o jogo. Exatamente. No desenho ao lado, as mesmas 3 peças que estavam divididas uma por cada uma, não estão divididas uma por cada uma. O pai, sozinho em pé, vê o jogo de futebol e ultrapassa a paliçada. O irmão mais velho fica com um banco, esse conseguia ver o jogo, fica com um banco e consegue ver o jogo. E o mais pequenito é-lhe metido os 2 banquinhos e ele vê o jogo. E, portanto, a distribuição daquilo que é importante para que as pessoas possam ter as mesmas condições. E é isso que nós defendemos. Para as pessoas, naquele caso, aquela família, para ter as mesmas condições, não temos que dar o mesmo a todos. Temos que mas também não temos de dar bancos de tamanho diferente, não é? Não estamos a falar da banca. Estamos a falar da banca. Vamos a banca, é melhor não irmos por aí, porque o nosso tempo já está muito lá para a frente. Isto aplica-se a tudo, Carlos. Aplica-se à escola. Ainda há bocado vi uma proposta do Partido Comunista que dizia que as pessoas com mais de 65 anos deviam ter medicamentos de borla.
Portanto, é igualdade. Pá, eu discordo completamente disto. Não faz sentido que uma pessoa que ao longo da vida, muitos deles, felizmente, as pessoas já trabalham até aos 70 ou 75 anos, uma pessoa que ganhe 4, 5, 6 mil euros e eu na instituição de trabalho, tem muita gente com esses vencimentos, aos 65 anos, deixe de pagar medicamentos da mesma forma que a pessoa que ganha 600 euros. A pessoa que ganha 600 euros é que não pode pagar medicamentos. Quem ganha 4 mil euros tem que dar a sua comparticipação na mesma para o medicamento. É a forma de sermos justos na distribuição daquilo que existe. Agora, tornar todos por igual, o que ganha 10 mil euros por mês e o que ganha 1000 euros por mês, toda a gente fica isenta de pagar medicamentos. Então, mas que critério é este? É a igualdade, não é esta igualdade que eu quero. A igualdade que eu quero é a que permita a que quem ganha menos possa ter a mesma dignidade em todos os patamares que aqueles que ganham mais. Eu lembro-me quando era miúdo, havia uma frase que o Sá Carneiro dizia muito em relação à esquerda, à chamada esquerda, que passava a vida a dizer que queria acabar com os ricos. O sonho do Sá Carneiro era outro, que é o mesmo que o meu. Eu não tenho o sonho de acabar com os ricos, o meu sonho é acabar com os pobres. E, portanto, tornar uma sociedade mais justa, em que, havendo sempre diferença, como tem sempre que haver, as pessoas, umas são mais ambiciosas que as outras, umas trabalham mais que as outras, mas em que todas elas possam ter a dignidade na forma como vivem as pessoas. A maior parte das pessoas, e eu falo por mim, eu prefiro ser feliz do que ser rico. E o que é que representava a felicidade em termos de votos, em termos de ganhos para a Aliança? Nestas europeias acho que ainda estão muito em cima, ainda não são muito indicativas. Mas é para onde vem, não é? Para as legislativas. Não, é tudo este ano. Ainda é para o final do ano. 26 de maio, europeias, 6 de outubro, legislativas. Lá para o fim do ano. O que é que representaria para vós, Aliança, um resultado positivo ou um resultado extraordinário? Extraordinário era ganhar as eleições, mas um resultado não temos essa pretensão, não, somos gente que não gosta nem de enganar os outros, nem de se enganar a si próprio, portanto temos a plena noção que isso não acontecerá. Agora, tudo o que conquistarmos é um ganho, ou seja... Tem mínimos olímpicos, tem mínimos de ganho? Obviamente que... Aceitável. No meu entender, eu vejo o líder do partido e vejo o candidato ao Parlamento Europeu a dizer que gostavam de eleger 2 ou 3 eurodeputados. Eu ficarei feliz se nós... Já agora, quem é o candidato? Dr. Paulo Sande. Virá brevemente a Torres Vedras. Sim. Doutora? Paulo Sande. Paulo Sande. Durante 20 anos foi o representante da União Europeia em Portugal. Era ele que fazia a ligação da União Europeia à administração portuguesa e é neste momento o assessor do... Neste momento, não, que ele suspendeu há uma semana, mas, portanto, durante este mandato do Sr. Presidente da República, era o assessor dele para a Europa. Portanto, é uma pessoa que conhece profundamente os dossiês, melhor do que ninguém, há 20 anos que é o que faz, e é uma pessoa que, pela primeira vez, abraça a atividade partidária. Sendo um independente, sendo candidato para um partido, abraça a atividade partidária. Ele esteve presente no Congresso do princípio ao fim. Estava na primeira fila, portanto, acompanhei que ele nunca saiu... Ainda por cima parece que não é fumador, portanto nem saía para vir fumar um cigarro. E portanto, é uma pessoa que com 62 anos, pela primeira vez, tem uma atividade partidária. O que ele sabe da Europa, o que ele trabalhou em termos de Europa, foi como técnico. Neste momento, consegue conciliar aquilo que são os seus conhecimentos técnicos da matéria com a sua sensibilidade enquanto cidadão para a forma como os problemas devem ser resolvidos. 3, 4 eurodeputados? Não? Isso era ótimo. Era ótimo. Eu ficarei feliz se... Porque as coisas não mudam de um dia para o outro. Eu ficarei feliz se a Aliança eleger um eurodeputado. Se eu disser isto ao presidente do meu partido, ele vai ficar chateado comigo, ele vai dizer que quer 2 ou 3. Dr. Pedro Santana Lopes é muito da vitória. Sim, mas não tenho dúvida nenhuma que a eleição de um eurodeputado já é uma vitória. Não temos nenhum, não é fácil, são precisos umas centenas de milhares de votos e, portanto, se elegermos 2 ou 3, ficarei felicíssimo. Até porque conheço a qualidade dos outros candidatos e sei que Portugal ficará bem representado. E para as legislativas, aí já com mais tempo, aí já com tempo de transmitirem e fazerem passar as vossas ideias, o que é que será aí um resultado aceitável? Um resultado aceitável
um resultado aceitável, será aquele que permite eleger um grupo parlamentar. Não quero quantificar. São 4 deputados, não é? 3 ou 4? Não sei quantos é que é o grupo parlamentar. Neste momento. Não sei. Mas É, por aí, mais, por aí. mais que 4, parece-me, porque eu lembro-me que o CDS chegou a ter 4 deputados, até Era o porque partido do era o táxi, partido não é? do táxi, e eu parece-me que não dava para ter grupo parlamentar organizado, não tenho a certeza. Mas a eleição para as legislativas é diferente da do Parlamento Europeu, porque a do Parlamento Europeu é uma eleição única, em que há uma lista para todo o país. Ao nível das eleições para o Parlamento Português, os deputados são eleitos por distritos. E, portanto, nós tivemos nas últimas eleições legislativas, se calhar partidos com mais votos, por exemplo, que o PAN, mas o PAN elegeu um deputado e os outros partidos não elegeram. Porque naquele distrito foi Porque muito naquele forte. distrito foi muito forte. No distrito de Lisboa, o PAN, salvo erro, não elegeu o segundo deputado por muito pouco. Mas, se calhar, houve distritos em que teve votações insignificantes e houve partidos que tiveram votações razoáveis em todos os distritos que acabaram por não eleger nenhum. E, por exemplo, ainda um dia destes falávamos em reunião da Aliança, em distritos em que provavelmente iremos ter uma votação expressiva e que, se calhar, não se vai conseguir eleger deputado nenhum. Distritos que elegem alguns 2, 3 deputados, é muito difícil. Distritos onde, por exemplo, um partido como o Partido Comunista, que tem na casa dos 10, 11%, e o próprio Bloco de Esquerda, sendo um partido mais recente, também tem 9, 10%, nunca conseguiram eleger um deputado. Falo de casos, sei lá, Guarda, Castelo Branco, Évora, Beja, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, são distritos que elegem 2, 3, 4 delegados. Pelo método de ontem, é muito difícil um partido que apareça na casa dos 6, 7, 8, 9% conseguir eleger um deputado. Até porque É esse valor que até porque consideram distrito- razoável para Para esta primeira para mim é. participação? Para mim, o presidente do partido diz que o ótimo seria ter 2 dígitos, 10%. Eu ficaria felicíssimo. Mas não meto patamares, não meto patamares. O único patamar que para mim é importante é a gente partir para as eleições a defender aquilo em que acreditamos e tentar que as pessoas, pelo menos, tenham conhecimento daquilo que nós defendemos. Depois as pessoas que façam o juízo, que votem em quem entenderem, sobretudo que vão votar. Porque isto de passarmos a vida também a dizer mal dos políticos e depois nem a votar, não é? Temos que fazer a nossa opção. Temos que fazer a nossa opção, chegar lá, nem que seja um voto de protesto, que voto nulo. Mas temos que ir às eleições e felizmente que este ano até vai haver um lote mais alargado, não só a Aliança, como outros partidos que estão a surgir, e portanto as pessoas não se podem queixar de que não têm uma opção de escolha. Eu espero que seja na Aliança, mas se não for na Aliança, que pelo menos vão votar noutro. Que participem no ato eleitoral para que depois possam exigir e não só criticar. Isto é dirigido aos abstencionistas, que se são abstencionistas é por alguma razão. É porque estão realmente desiludidos com a classe política. Mas num regime democrático em que há um conjunto enorme de partidos, com o aparecimento de mais, se as pessoas não se revêem em nenhum, se calhar tem que começar a analisar que se calhar preferem viver numa ditadura, que é no fundo o que a gente vive um bocado, a ditadura desta nomenclatura, não é? Também não. E portanto o apelo que eu faço, enquanto dirigente da Aliança e enquanto cidadão, é que no ato eleitoral as pessoas vão votar. Eu já era miúdo na Associação de Estudantes, quando ganhava as eleições, o que eu pedia à malta era que fosse votar. Vocês votem em aquilo, mas votem, escolham, assumam as responsabilidades da escolha que fazem. Se verificarem ao fim do mandato, não gostarem a seguir, votem noutros. Mas optem por votar em alguém, por fazer a vossa escolha. Só assim podemos ser exigentes com a classe política e de votar. Porque os índices de abstenção, eu estou com o Parlamento Europeu com índices de abstenção superior a 50% e as pessoas têm de dizer, isto é lá para a Europa, isto não conta nada para a gente. E se calhar a a maioria somos todos nós. A Europa somos todos nós, não. Não é só isso. É que 70% ou 80% da legislação que nos governa são determinações da União Europeia transpostas para a legislação portuguesa. Portanto, o Governo, a Assembleia da República, a maior parte das leis que depois nos aplicam cá são transposições de determinações de diretivas comunitárias. E, portanto, as pessoas ainda não perceberam que quando nós estamos a votar para a Europa é que estamos a escolher verdadeiramente quem nos governa. Porque a maior parte dos nossos governos de todos os países fazem aquilo que é a gestão das suas políticas nacionais
mas há coisas que são comuns a toda a União Europeia e que são fundamentalmente aquelas que influenciam a nossa vida no dia-a-dia. Ao estarmos a abster destas eleições da União Europeia, estamos a abster de decidir também aquilo que será o nosso futuro. E, portanto, é um apelo que eu vos faço. Hoje são os candidatos todos, esperemos que as televisões desta vez deem uma cobertura maior às listas do Parlamento Europeu que não deram nas últimas eleições, que as pessoas ouçam os candidatos, ouçam os debates, ouçam as propostas e que no dia 26 de maio vão lá votar. Em quem quiserem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já ultrapassámos o nosso tempo, claro. Só espero que ali o nosso diretor, o Sérgio Santos, não nos despeça. A ambos, como diz o outro. Não, com certeza que não. A conversa foi muito interessante. Foi instrutiva também. Foi educativa em termos de pessoas e de política e do que é o Aliança, que é um novo partido, uma nova formação que se apresenta com uma opção já nestas eleições europeias para votar. E a pedir uma última, dirigir-se pela última vez a quem nos está a ver, mas basicamente eu penso que será isso, será aconselhar as pessoas, seja em quem for, como disseste, de preferência em vós, mas que vão votar. Seria uma boa forma de terminarmos. Eu não apelo só a que as pessoas vão votar, eu apelo que as pessoas participem. Tem uma orientação de voto normal de um partido, inscrevam-se nesse partido, ajudem a alterar aquilo que acham que está mal no partido em que habitualmente votam, seja neste novo, seja noutro partido qualquer. O fundamental é que as pessoas participem e ajudem a alterar aquilo que acham que está errado. Eu não tenho dúvida nenhuma, fui autarca durante muitos anos, em todos os partidos há gente boa, em todos os partidos há gente má, como nas famílias, como nos clubes, como na sociedade. E, portanto, as pessoas não tenham vergonha de dar o seu contributo à sociedade. Mas isso é uma vergonha ou uma obrigação? Não, é que há pessoas que têm vergonha de participar na vida política, porque dizem que isto é uma vergonha, e às vezes é uma vergonha mesmo. A maioria das vezes é uma vergonha. E só deixará de ser vergonha quando as pessoas derem aquilo que é o seu contributo à sociedade, participarem, darem as suas ideias, não permitirem que determinadas coisas se façam. E isto faz-se nos partidos. Quem vota em qualquer um dos partidos fica a saber a minha opinião. Há gente boa em todos os partidos. Portanto, não tem que ter vergonha de se juntar àqueles em que acreditam. Eu espero que muitos venham fazer parte do projeto no qual eu estou empenhado. Mas se as pessoas que nos estão a ouvir e se sentem mais identificados com outros partidos, que participem na vida desses partidos, que ajudem a corrigir aquilo que entendem que está mal, que é para isso que os partidos servem. Para servir a comunidade, para servir as pessoas, para representar as pessoas. E as pessoas não se podem esquecer, já dizia o Fernando Pessoa, que ao leme sou mais do que eu. Quando estamos a representar alguém, temos que ter uma responsabilidade acrescida do que quando estamos a fazer coisas que dizem respeito só à nossa vida. A vida da comunidade e da sociedade é feita da participação de todos. Quanto menos participarmos, menos podemos ter possibilidade de reclamar, porque no fundo nos inibimos de fazer uma coisa que é o nosso dever. Paulo Bento, eu é que agradeço. Quero agradecer imenso o ter estado connosco, o teres explicado a quem nos vê, que eu sei que havia uma curiosidade e continua a haver uma curiosidade enorme em saber o que é o Aliança. Vou ser sincero, não acredito que haja alguém que tenha pachorra para ouvir esta hora e tal. Mas que eles tiverem um abraço a todos os que tiverem a paciência para, na net, ouvirem esta nossa conversa agradável, mas que obviamente as pessoas têm muita coisa para fazer na vida, não é certamente no trabalho que vão estar a ouvir isto e, portanto, na sua parte de lazer à noite, com tanta coisa para fazer, para ver, não acredito que sejam muitos que consigam ver isto do princípio ao fim. Aos heróis que o conseguirem fazer, um grande abraço especial, porque realmente não é todos os dias que alguém dispõe do seu tempo para te ouvir uma conversa, que para mim foi extremamente agradável contigo, mas que as pessoas às vezes pensam para elas próprias, têm mais que fazer do que estar a ouvir tudo isto e, portanto, fico grato a quem conseguir ouvir tudo isto que nós conversamos aqui, porque no fundo me permitiu passar uma mensagem daquilo que acredito e que são os valores que eu procuro praticar no dia-a-dia. Vão ouvir seguramente. Hoje, eventualmente, temos aqui um probleminha. Nós estamos a concorrer com o teu clube de coração. Estamos a concorrer com o Benfica.
não vimos a parte final. Eu espero que tenha corrido tudo bem. Não sou propriamente, eu era árbitro, não tenho clube, os árbitros não têm clube, é como os anjos. Estou a brincar, claro, não sou do Benfica, respeito muito. E hoje, seguramente, sou do teu clube, sou do Benfica também. Eu sei que fizeste o favor de estar aqui connosco, sofreste um pouquinho. Sofremos todos e eu sou solidário. Quem não nos viu hoje, não há problema, porque vamos ter sexta, vamos ter sábado e vamos ter domingo. Eu prometo. Seguramente que eu prometo, já parece político também. Sim, já é uma promessa. Mas muita gente nos vai ver, muita gente vai querer saber o que é o Aliança, vai querer saber o que está a fazer o Paulo Bento nesta altura e vai gostar de te ouvir, que as pessoas também gostam de te ouvir, que eu sei que sim. Tens muitos amigos. Então, por hoje, obrigado, ficamos... Obrigado a nós. Foi um prazer. E obrigado a todos os que estiveram connosco, obrigado àqueles que estiveram a acompanhar-nos, obrigado àqueles que nos vão ver nestes dias a seguir. Esperamos que tenham gostado. Na próxima semana, como habitualmente, vamos ter outro convidado muito especial. Aguarde. Vai ser muito especial, seguramente. Até para lá. Até lá. Até para a semana. Thank you.